Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, bom dia para vocês. Estamos aqui na sexta-feira, tá? Hoje é 4 de junho e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá bom? A aula de hoje, bem, como vocês já perceberam aqui, é uma aula gravada, tá certo? Essa aula aqui ela foi gravada na noite do dia 3, ou seja, a noite passada, tá? Tem pouquíssimas horas que essa aula foi gravada. E justamente pelo fato de que hoje às 9 horas eu participarei de uma reunião de maneira que não daria para eu dar aula regularmente, né, para vocês, tá bom? Mas enfim, isso aqui é praticamente a mesma coisa, tá certo? Então, ó, assista essa aula, tá? Assista essa aula agora, né, no seu horário de aula, tá bom? No final dessa aula aqui vai ter uma tarefa, assim como nas outras, tá? E qualquer dúvida que você tiver durante a aula não, né? Quando acabar a aula, você pode me procurar, tá? Que a gente esclarece as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Sim, outra coisa, como não está tendo a aula, né? A aula pelo Meet, então não tem como eu fazer a chamada, tá certo? A chamada como eu simplesmente faria, né? Então, a presença da aula de hoje, ela vai se dar com a confirmação, tá, do fato de você ter assistido esse vídeo ou não. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, então você coloca lá no nosso grupo, vídeo assistido, aí coloca seu nome embaixo, tá? Então, isso vai valer a presença da aula de hoje, tá bom? Então, não esqueçam de fazer isso, tá? Vídeo assistido, coloca seu nome. Pronto. Então, pessoal, vamos lá, tá? Vamos deixar de enrolação aqui e vamos partir para a nossa aula. Então, hoje nós vamos tratar da velocidade, assim, de um ponto de vista bem mais prático. Hoje a gente vai, propriamente dizendo, entrar nas contas, começar a entender a velocidade de uma maneira mais quantitativa, tá? E, enfim, entrar na cinemática como de fato ela deve ser estudada. Tá? Então vamos lá, velocidade, tá? Eu coloquei aí. Então, antes da gente começar, vamos tentar compreender aqui uma coisa, pessoal. Vamos lá. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, velocidade igual a 60 km por hora, tá bom? Velocidade igual a 60 km por hora. Para isso aqui ficar mais ilustrativo, deixa eu desenhar aqui um pequeno automóvel. Tá? Isso aqui é um asfalto, uma pista. Tá? E sobre essa pista temos aqui um automóvel. Tá? Imagine que aqui, ó, temos aqui um carrinho. Pronto. Esse carrinho ele se move aqui para a direita. Tá? Me perdoe aí pelo desenho horrível, tá? Mas é o que temos hoje. E ele se move aqui, ó, exatamente com essa velocidade aqui de 60 km por hora. Perfeito. 60 km por hora. Pessoal, viajar a 60 km por hora, tá, tem um significado, tá certo? Ou seja, se você mantém essa velocidade por uma hora, tá, se você mantém esta velocidade por uma hora, você acaba percorrendo uma distância de 60 km. 60 km, tá? Porque se mover a 60 km por hora quer dizer que você percorre 60 km a cada hora. Então, se em uma hora você percorre 60, aqui, ó, em 2 horas você irá percorrer 60, né, mais 60. Ou seja, você vai percorrer aqui, ó, 120 horas. 120 quilômetros. Em 3 horas, tá, você vai percorrer 3 vezes 60 e aqui vai dar 180 quilômetros. Por exemplo, aqui, ó, em 3 horas e meia, tá? 3 horas e meia nós representamos como 3,5 horas. Você irá percorrer 180 quilômetros, né? Que corresponde à distância percorrida nas 3 horas inteiras, tá? E com essa meia hora aqui, ó, você vai percorrer mais 30 quilômetros. Portanto, em 3 horas e meia você percorre 210 quilômetros, tá bom? Em meia hora,
tá? Se em uma hora você percorre 60 quilômetros, em meia hora, que nós representamos assim, tá? Meia hora é o que? É 0,5 hora. Tá? Você irá percorrer aqui 30 quilômetros, né? Porque se em uma hora você percorre 60, meia hora, tá? É a metade de uma hora, então você vai percorrer a metade da distância que você percorreria em uma hora. Ou seja, metade de 60 é 30. Pronto, tá aí. Então, esse é o significado, tá certo? Esse é o significado. Então, uma vez que você mantenha esta velocidade, se você manter esta velocidade constante, você passa a percorrer esses valores aqui de distância nesses intervalos de tempo, tá bom? E aqui, ó, eu quero dar um destaque para que vocês entendam uma coisa aqui, tá? Esse tempo aqui, pessoal, é intervalo de tempo, portanto é ΔT, tá certo? Não é instante de tempo. Isso aqui corresponde ao que, professor? Isso aqui corresponde a um intervalo de tempo, a um determinado tempo, no qual você, tá, ou o automóvel, ele passou se movendo a esta velocidade. Então, todos esses valores de tempo que foram colocados aqui, eles correspondem a intervalos de tempo, tá certo? Neste caso aqui, ó, esses valores aqui, ó, de distância, de fato correspondem à distância percorrida, né? Então aqui, ó, nós vamos colocar aqui, vamos representar esses valores aqui, ó, de distância pela letra D. Tá certo? Eu estou recolocando isso aqui já para vocês irem se acostumando com as representações. Então, intervalo de tempo. Quem assistiu a minha primeira aula viu que nós representamos intervalo de tempo por ΔT e distância nós representamos pela letra D. Tá certo? Pronto. Então tá aí. Tá? Então tá aí. Então, pessoal, se você percebeu uma coisa, tá? Vamos pegar aqui, ó, e vamos trazer para cá essa velocidade. Se você percebeu, velocidade igual a 60 km por hora. Como eu bem falei, isso aqui, ó, corresponde ao quê? A percorrer 60 km em uma hora. Tá? 60 km por hora é uma velocidade, tá, que me diz que eu vou percorrer 60 km a cada hora. Então, se você observar, isso aqui não passa de uma razão, tá? De uma divisão entre duas grandezas. Esses 60 km aqui, ó, ele corresponde ao quê? A uma distância. Tá? Corresponde a uma distância. Enquanto essa uma hora corresponde a um intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Tá? Intervalo de tempo. Então, ó, perceba, distância nós representamos pela letra D. Representamos pela letra D. E intervalo de tempo pelo ΔT. Tá? Pelo ΔT. De maneira, ó, que perceba que velocidade vai ser simplesmente distância dividido por tempo. Então, nós podemos definir a velocidade da seguinte maneira. Tá? A definição, tá, de velocidade. Definição de velocidade é o quê? É distância dividido por intervalo de tempo. Pronto, então isso aqui, pessoal, vai ser a nossa primeira equação dentro da cinemática, tá certo? Nós vamos, em vários problemas que a gente for resolver, a gente vai fazer uso dessa definição de velocidade. Então, a velocidade ela pode ser compreendida como o quê? Como a distância que eu percorro em um determinado intervalo de tempo. Isso vai me dar, tá? Vai nos dar o valor da velocidade. Tá certo? Pronto. Então, vamos seguir aqui, tá? Vamos seguir. Então, deixa eu só colocar mais uma vez aqui a definição para que a gente não esqueça, tá? Definição de velocidade. Agora, atento para uma coisa. Essa definição aqui, pessoal, tá? Não importa qual seja a unidade usada para a distância,
assim como não importa qual seja a unidade usada para o tempo. Toda vez que você tiver distância dividido por tempo, você terá o quê? Você terá velocidade. Tá? Por exemplo, as velocidades mais comuns, né, são as velocidades dadas em quilômetros por hora, né, as unidades. Tá? As unidades da velocidade. Unidades da velocidade. Então, as unidades mais comuns é o que? É o quilômetro por hora. Essa digamos assim, é a mais tradicional, tá certo? É a mais comum, é a mais cotidiana. Outra unidade também muito importante é o metro por segundo. E essa aqui eu já destaco, que ela é a unidade do SI, tá? Do Sistema Internacional. Tá? Então, guardem essa informação aí na cabeça de vocês. Tá? Percebam, quilômetro, tá? É distância, hora é tempo, né? Metro é distância, segundo é tempo. Tá? Então, todas as vezes que você tiver distância dividido por tempo, você tem velocidade. Por exemplo, você poderia ter muito bem a velocidade dada em centímetros por ano. Tá? Centímetros por ano. Tá? Por exemplo, as placas tectônicas, né? Os continentes eles se localizam, certamente vocês já devem ter ouvido falar disso aí, que os continentes, tá? Os países, todos os estados, né? Eles estão alocados, eles estão acomodados em placas tectônicas, né? Que é justamente as placas, né? que ficam sobre o magma, tá? que existe no núcleo da nossa Terra, nas camadas mais abaixo. E essas placas, por elas ficarem em cima desse magma, que acaba sendo parcialmente líquido, tá? Elas se movem. Só que elas se movem muito lentamente. Elas se movem tão lentamente que nós não percebemos o movimento delas. Tá? Elas se movem cerca de alguns centímetros por ano. Tá? Então, por exemplo, nós poderíamos dizer muito bem que as placas que sustentam aqui o continente americano, tá? O continente sul-americano, que é o nosso continente, tá? São placas que se movem a, sei lá, 20 centímetros por ano. Tá? Então, isso é uma velocidade baixíssima. Tão baixa que não dá para a gente perceber. Tá? Então perceba, todas as vezes que você tiver distância dividido por tempo, você vai ter aí velocidade. Tá? Só que eu não vou entrar em mais detalhes nisso aqui, até para não complicar também. Pronto, então fiquem atentos aqui para essas que são as duas unidades mais importantes. Tá? Aqui é o quilômetro por hora e o metro por segundo. Tá? Elas são tão importantes que é importante nós estabelecermos aqui uma relação entre elas. Tá? Então, relação entre quilômetros por hora, tá? E metro por segundo. Vamos aqui estabelecer uma relação entre essas duas unidades. Pois bem, então deixa eu partir aqui de um valor, tá? De um valor também, de um valor já pré-definido, tá? Eu vou escolher aqui a velocidade de 36 km por hora, tá? 36 km por hora. Isso aqui é uma velocidade relativamente baixa, tá? Eu acredito que essa velocidade, um ser humano, digamos assim, comum e minimamente preparado, ele consegue alcançar essa velocidade, tá? De 36 km por hora. Tá? Não, na verdade ele tem que correr bastante aqui, tá? Aqui é um ritmo daquelas corridas de pequena distância, né? 100 metros, 200 metros, enfim. Pois bem, então o que eu vou fazer aqui? Entenda, 36 km por hora, isso aqui na prática quer dizer o seguinte, quer dizer que a pessoa que se mover a esta velocidade, ela vai percorrer 36 km a cada hora que passar. Tá? Ou seja, a cada hora ela percorre 36 km. Só que aqui
a nossa intenção é fazer o quê? Lembrem-se que é estabelecer uma relação aqui, ó, entre quilômetros por hora e metros por segundo. Então, o que nós vamos fazer é transformar esta velocidade aqui em metros por segundo, tá certo? Então, para isso, nós temos que relembrar de uma coisa, vamos lá. Eu acho que na primeira aula que nós tivemos aqui, eu perguntei para vocês, tá? Quantos metros nós temos em 1 quilômetro? Quantos metros nós temos em 1 quilômetro? E vocês me responderam, tá? De maneira até rápida, que em 1 quilômetro nós temos aqui 1000 metros. Tá? Isso aqui é um fato. Tá? Em 1 quilômetro nós temos 1000 metros. Então perceba, se em 1 quilômetro nós temos 1000 metros, tá? Em 36 quilômetros, nós vamos ter aqui, ó, 36.000 metros. 36.000 metros, tá? O 36 seguido de 3 zeros. Então, ó, no lugar desse 36 aqui, ó, já que eu quero transformar quilômetro em metros, então no lugar do 36 quilômetros, eu posso colocar simplesmente 36.000 metros. 36.000 metros. Pronto, dividido aqui, ó, aqui está em horas, né? Só que eu quero passar aqui para metros por segundo. Então eu tenho que transformar essa hora aqui em segundos. Daí nós vamos lembrar aqui da nossa primeira aula, né, que nós também estabelecemos uma relação entre horas e segundos. Então, em 1 hora, pessoal, nós sabemos claramente que nós temos 60 minutos, né? Só que a cada minuto nós temos 60 segundos. Portanto, em 1 hora nós vamos ter 60 minutos, onde cada minuto desses tem 60 segundos. Então, nós vamos ter 60 vezes 60 segundos. Então, isso aqui dá igual a 3.600. 3.600 segundos. Pronto. Então, isso aqui é o que, professor? Isso aqui é a equivalência, tá, de hora em segundos. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então aqui, ó, no lugar de 1 hora, eu vou colocar esse valor aqui, ó, 3.600 segundos. Então vai ficar 3.600 segundos. Para fazer essa divisão, ó, você já deve ter percebido que nós podemos muito bem, ó, cancelar 2 zeros em cima, cancela, com 2 zeros embaixo. Então isso aqui vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 360 metros dividido por 36 segundos. Efetuando essa divisão, ó, nós chegamos que 360 dividido por 36, isso aqui dá igual a 10 metros por segundo. Então, isso aqui, pessoal, 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. Tá? Corresponde a 10 metros por segundo. Isso aqui é uma equivalência. Tá? É uma equivalência. Então, ó, se você anda a 36 km por hora, isso é a mesma coisa de você andar a 10 metros por segundo. Tá? É exatamente a mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa. E aqui, ó, perceba uma coisa. Pronto. Eu acho que eu cheguei a explicar isso na aula passada, só que eu acabei explicando muito rápido. Vamos lá. Então aqui nós temos uma igualdade, né? Temos aqui uma igualdade. Então, ó, se eu quiser passar aqui, ó, do 36, se eu quiser passar aqui, ó, do 36 para o 10, tá? Do ponto de vista matemático, tá? Se eu tenho 36 e eu quero transformar em 10, então a operação que eu posso fazer aqui, ó, é dividir, tá, por 3,6. Então, quando eu tenho 36 e quero transformar em 10, então eu divido por 3,6. Se por acaso eu quiser o contrário, deixa
eu colocar outra cor aqui. Se por acaso eu quiser o contrário, sair daqui ó, de 10 para 36, então nesse caso eu vou ter que fazer o inverso. Em vez de eu dividir por 36, eu vou multiplicar. Aliás, em vez de eu dividir por 3,6, eu vou multiplicar por 3,6. Tá certo? Então, daí, ó, se você pega 10, multiplica por 3,6, você acaba encontrando 36. Então, isso aqui acaba sendo uma regra de conversão, tá? Para você converter uma unidade na outra. Se você está em quilômetros por hora e quer metros por segundo, então é só você dividir por 3,6. Se você está em metros por segundo e quer quilômetros por hora, então é só multiplicar por 3,6. Tá? E assim fica. Então, ó, vamos fazer aqui ó, alguns exemplos aqui bem simples para que a gente entenda essas coisas aqui. Ó. Vamos lá. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, uma velocidade de 72 km por hora. Tá? Agora, suponha que a gente queira saber quanto vale aqui, ó, quanto vale quanto é que vale essa velocidade aqui em metros por segundo. Bem, o que eu preciso fazer aqui é simplesmente dividir por 3,6, tá? Porque lembre-se que para passar de quilômetros para metro por segundo, divide por 3,6. Então, ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar, vamos fazer essa conta aqui, ó, 72 dividido aqui, ó, por 3,6. Tá? Nós podemos fazer o seguinte, ó, nós podemos colocar um zero aqui, ó, e tirar essa vírgula daqui, tá? Porque aí fica melhor. Então, dividir 72 por 3,6 é a mesma coisa de dividir 720 por 36, tá? Sem a vírgula fica mais fácil. Então, se você pega aqui, ó, o 72 dividido pelo 36 já dá 2, tá? É uma divisão inteira. Se você pega aqui 2 vezes 36, dá 72, 72 menos 72, sobra nada, portanto esse zero, ó, que você não mexeu nele, você traz para cá. Então, daí você encontra que 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Ok, pessoal. Agora, vamos pegar outro valor aqui. Ó. Vamos pegar, por exemplo, uma velocidade de 90 km por hora. Se você quiser determinar, tá, quanto vale essa velocidade aqui em metros por segundo, então você só precisa dividir por 3,6, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 90 dividido por 3,6. Para tirar essa vírgula, tá, é só nós colocarmos um zero aqui. Tá? Então fica 900 e essa vírgula aqui, ó, ela anda uma casa para a direita. Tá? Então fica 36. 900 dividido por 36. Então veja só, o 36 está duas vezes aqui dentro do 90. Então 2 vezes 36 dá 72. 90 menos 72 dá 18. 18 não divide para 36, baixa esse zero, fica 180. 180 dividido por 36 dá 5, tá? É uma divisão inteira. 5 vezes 36 dá igual a 180. Por exemplo, aqui ó, não sobra nada. Então, ó, 90 km por hora corresponde aqui ó, a 25 metros por segundo. Então, perceba que essa velocidade aqui ela já é consideravelmente alta, né? Então, imagine, por exemplo, um carro andando a 90 km por hora. Bem, essa velocidade para um carro, você há de convir que não é uma velocidade tão alta, né? Agora, suponha que o motorista, a essa velocidade, tá, ele tire um cochilo de 4 segundos. Se ele cochilar por 4 segundos, entenda. Vou muriçoca aqui. Se ele cochilar por 4 segundos, você sabe quantos metros ele vai percorrer? Avalie aqui comigo. Se a velocidade é 25 metros por segundo, então a cada segundo que passa, ele percorre aqui ó, 25 metros.
Então, em 1 segundo ele percorre 25, em 2 segundos ele já vai percorrer 50, em 3 segundos ele já vai percorrer 75, em 4 segundos, tá, ele vai percorrer aqui, ó, 100 metros. Então, ele já percorre uma distância considerável, tá? Considerável. Então, ó, essa velocidade é uma velocidade assim, que já oferece algum perigo, por exemplo, para um provável choque com algum animal, se você cochilar, né? Porque, bem, a 100 metros de distância, o seu farol ele não vai conseguir, digamos assim, iluminar suficientemente para que você enxergue o asfalto corretamente, né? Completamente. Então, se você acaba por dar um cochilo, né? Um cochilo de 4 segundos, que é muito rápido, já é suficiente para você andar uma distância gigantesca, né? E bater em um animal ou mesmo sair da pista. Tá? Então, é bom a gente ter essa noção, tá? Da quantidade de metros que a gente percorre quando a gente está a uma velocidade, por exemplo, como 90 km por hora, 72, tá? Ou mesmo 100 km por hora, enfim. Tá? É bom que a gente tenha essa noção. Então, pessoal, deixa eu fazer aqui para vocês, tá? Uma espécie de uma tabela. Essa tabela aqui é uma tabela de conversão, tá? Onde eu vou colocar aqui os principais valores, tá, das velocidades em metros, tá, e em metros por segundo e quilômetros por hora. Então, deixa eu fazer aqui essa tabela. Então, vamos colocar aqui quilômetros por hora, tá, e aqui, ó, metros por segundo. Pronto. Então, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui de azul. A velocidade de 36 km por hora, nós vimos que corresponde a 10 metros por segundo. A velocidade aqui, por exemplo, de 54 km por hora, tá? Vai corresponder aqui a 15 metros por segundo. 72 nós vimos aqui, ó, corresponde a 20 metros por segundo, tá? 90 a gente viu aqui, ó, corresponde a 25 metros por segundo. Se nós pegássemos aqui, ó, a velocidade de 108, já corresponderia a 30 metros por segundo. Se nós pegássemos aqui, ó, 144, tá? 144 já iria corresponder, ó, a 40 metros por segundo. E assim vai, tá? E assim vai. Eu criei essa tabelinha aqui só com os valores principais, até para que você possa consultar quando for necessário. Tá bom? Então aqui é somente os valores principais. Se em algum problema surgir um valor que não esteja nessa tabela, aí é só você calcular. Tá certo? É só você calcular. Bem, e para fazer o contrário, né? Para passar para o contrário, é só você multiplicar, que é bem mais simples, né? Em geral, multiplicar é bem mais fácil do que dividir. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, uma velocidade de 20 metros por segundo. Se eu quiser saber quantos quilômetros por hora corresponde a essa velocidade, eu só preciso aqui, ó, multiplicar por 3,6, tá? Que aí eu encontro. A gente não vai fazer isso até para não perder tempo, tá bom? Pois bem, pessoal, então, sabendo disso, vamos aqui resolver alguns problemas envolvendo velocidade. Tá certo? Deixa eu ir aqui, ó. Próxima página. Vamos anexar aqui alguns problemas. Até para a gente já ir exercitando a maneira como é que esses problemas são cobrados, tá? Por exemplo, pronto, aqui. Aqui, ó, PU, tá? Problema 1 aqui pra gente.
Então, esse problema ele diz assim, ó, vamos lá. Um avião Boeing, tá? Que são esses aviões grandes que transportam pessoas, que se desloca com velocidade constante, leva 3 horas para se deslocar de São Paulo a Fortaleza. Estima-se que a distância entre essas cidades estimando-se a distância entre essas cidades em 300 e aqui, pessoal, esse primeiro problema ele diz assim, ó, um avião Boeing que se desloca com velocidade constante leva 3 horas para se deslocar de São Paulo a Fortaleza. Estimando-se que a distância entre essas cidades seja 3.240 quilômetros, determine com que velocidade se desloca o avião. Então imagine aqui, ó, imagine que aqui seja a cidade de São Paulo e aqui seja a cidade de Fortaleza. Tá? Então a distância aqui, pessoal, que separa essas duas cidades, cidade de São Paulo e aqui a cidade de Fortaleza, ele disse no problema que é esse valor aqui, né? 3.240. Tá? Essa é a distância que separa as duas cidades, 3.240 quilômetros. E ele falou que o tempo em que o avião leva, tá, para sair de São Paulo e chegar até Fortaleza é 3 horas, ou seja, esse tempo aqui corresponde ao intervalo de tempo da viagem, é o intervalo de tempo da sua saída de São Paulo até a sua chegada em Fortaleza. Então aqui, ó, nós temos 3 horas. E nós sabemos, ó, que velocidade é o quê? É distância dividido pelo intervalo de tempo. Portanto, ó, se nós queremos saber qual é a velocidade do avião, então é só pegar a distância, que é 3.240 quilômetros, e dividir aqui, ó, pela velocidade, pelo tempo, pelo intervalo de tempo, que são 3 horas. Então, fazendo essa divisão aqui, pessoal, nós encontramos, tá? Nós encontramos o seguinte valor. Deixa eu fazer essa divisão aqui para vocês. 3.240 dividido por 3, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, o 32 dividido por 3 dá 10, né? Tá? Ou seja, o 3 ele está dentro do 32 10 vezes. 10 vezes 3 dá 30, vem para cá com sinal negativo. 32 menos 30 dá 2, então baixa aqui, ó, baixa o 4. 24 dividido para 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24, vem para cá com sinal negativo, sobra 0, né? Como ninguém mexeu com esse 0, então é só trazê-lo para cá. Ou seja, essa velocidade aqui, ó, é igual a 1.080 km por hora. Então, este é o valor da velocidade do avião Boeing. Ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre essa questão, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tá? Pode entrar ainda hoje, viu? Pode entrar ainda hoje. Pode entrar agora, já no final da aula, tá? Talvez eu possa demorar um pouquinho para responder, mas eu garanto a você que você não dorme sem uma resposta minha. Então, pessoal, aqui, ó, vamos lá. Então, a próxima questão diz assim, ó. Uma ambulância recebe um chamado a 16 km do hospital. Se a ambulância, em trânsito livre, desenvolve a velocidade de 80 km por hora, em quantos minutos chegará ao local? Isso aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos entender essa questão. Então aqui, ó, nós temos o hospital. Tá? Aqui é o local do hospital. E aqui nós temos o chamado. Tá? O chamado, ou seja, o local onde ocorreu um acidente ou ocorreu aqui alguma emergência que necessita de uma ambulância. Acontece que a distância que separa, tá, o local do chamado é uma distância de 16 quilômetros. 16 quilômetros. E é dito que a ambulância
tá? A ambulância que sai aqui do hospital, tá? Sai uma ambulância aqui do hospital. Essa ambulância aqui, ela viaja a uma velocidade de 80 km por hora. Então tá aqui, ó, 80 km por hora. E ele quer saber o tempo, né? Ele quer saber quantos minutos essa ambulância vai chegar lá no local, né? Em quantos minutos. Então, nós sabemos que velocidade é igual ao quê? Distância dividido por tempo, tá? De maneira que nós podemos escrever isso aqui, ó, da seguinte maneira. Nós podemos dizer que tempo é igual a velocidade é igual a distância dividido aqui pela velocidade, tá? Nós simplesmente fizemos uma troca aqui, ó, entre o V e o ΔT, tá? V e ΔT. Trocamos de lugar. Então perceba, a distância é 16 quilômetros, né? E a velocidade aqui, ó, é 80 quilômetros por hora. Então, ó, perceba, nós temos que fazer essa divisão aqui. Só que essa divisão, naturalmente, ela não vai dar um número inteiro, né? Até porque o numerador é menor do que o denominador. Só que a gente nem precisa fazer essa conta, tá? A gente nem precisa fazer essa divisão. Por exemplo, vamos simplificar essa fração aqui, ó. Vamos pensar em um número, tá? Em um número que divide tanto o 16 quanto o 80, tá? Um número, tá? O bom seria se você pensasse diretamente no maior número, tá? No máximo divisor comum entre 16 e 80. Mas vamos pegar um número qualquer. Vamos pegar o 2, por exemplo. Eu sei que o 2 divide tanto o 16 quanto o 80. Então eu vou dividir por 2 aqui, ó, em cima, e vou dividir por 2 aqui embaixo também, né? Então, ó, vai ficar assim, ó, vai ficar 16 dividido por 2, isso aqui vai dar 8. E 80 dividido por 2 vai dar 40, né? Só que note, a gente ainda pode dividir isso aqui, né? Se nós dividirmos mais uma vez por 2, quanto é que vai dar isso aqui, ó? Isso aqui vai dar 4 em cima, né? 8 dividido por 2 dá 4. E aqui, ó, 40 dividido por 2 dá 20, né? Então isso aqui dá 4 dividido para 20. Só que isso aqui ainda pode ser dividido, né? Por exemplo, por 4. A gente pode dividir isso aqui ainda por 4. Tá? Divido por 4 em cima e embaixo. Isso aqui dá igual a, por exemplo, a 1 dividido para 5. Só que isso aqui é 1/5 de horas, né? Porque lembre-se que nós estamos encontrando aqui tempo, tá? Tempo. Então, isso aqui no final das contas vai dar 1/5 de horas. Só que a questão, tá? A questão ela quer justamente quantos minutos. Ou seja, ela não quer a resposta em horas. Ela quer que você dê essa resposta em minutos. Então aqui, ó, vamos entender aqui uma coisa. Nós sabemos que em uma hora nós temos 60 minutos, né? 60 minutos. Se nós tivéssemos aqui, ó, meia hora. Meia hora é o quê? Meia hora nós representamos assim, ó, uma hora dividido por 2. Como em uma hora nós temos 60 minutos, então vai ficar 60 minutos dividido por 2. Então isso aqui dá igual a 30 minutos, tá? Então, ó, meia hora corresponde a 30 minutos. Se nós tivéssemos aqui, pessoal, 1/4 de hora, tá? 1/4 de hora. 1/4 de hora é uma hora dividido por 4. Então, ó, uma hora dividido por 4, a gente já sabe diretamente que são 15 minutos, né? 1/4 de hora. Então, ó, perceba, isso aqui vai ser 60 minutos dividido aqui por 4. 60 dividido por 4 dá igual a 15 minutos. Então, 15 minutos vai ser o quê? Vai ser o tempo correspondente a 1/4 de horas. E 1/5 de horas corresponde ao quê? É uma hora dividido por 5. Só que uma hora é o quê? São 60 minutos. 60 dividido por 5, isso aqui dá igual a 12 minutos. Portanto, 12 minutos é o quê? É o tempo que a ambulância gasta, tá? Para sair do hospital e chegar até o local
local do chamado, né? O local onde ocorreu um acidente, enfim. Pois bem. Então aqui, ó, vamos responder aqui mais uma questão, tá? Mais uma questão. Por exemplo, essa questão aqui ela é bem simples. Vamos lá. Essa questão ela diz assim, ó: um ônibus foi roubado às 7 da manhã. Pelo radar, sua velocidade de fuga foi estimada em 120 km por hora. Até o meio-dia, que distância o ônibus deve ter percorrido? Então entenda, a velocidade do ônibus aqui, ó, a velocidade do ônibus estimada pelo radar é 120 km por hora. 120 km por hora. E ele foi roubado às 7, tá? E ele quer saber, o problema quer saber qual foi a distância que ele percorreu até meio-dia. Só que entre 7 horas, tá? E meio-dia, transcorreu quanto tempo aqui? Entre as 7 e as 12, transcorreu quanto tempo? Aí é só a gente fazer essa diferença, né? O intervalo entre 7 e 12, tá? É só fazer, ó, 12 menos 7. 12 menos 7, isso aqui dá igual a 5 horas, tá? Você poderia também fazer aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 5 horas. Pronto, então, ó, isso aqui é o que? É o tempo no qual o ônibus passou em fuga, tá? O tempo no qual o ônibus passou em fuga. Então, ó, lembrem-se da explicação inicial, né? Esse valor de velocidade aqui, ó, 120 km por hora, significa dizer que a cada hora que esse ônibus passar a esta velocidade, ele vai percorrer aqui, ó, uma distância de 120 km, tá? Se ele passa, por exemplo, 2 horas, ele vai percorrer o dobro de 120, portanto, 240 km. E assim vai, tá? Ok, então, dessa maneira, veja só uma coisa. Se a cada hora ele percorre 120, então em 5 horas ele vai percorrer 5 vezes 120. Então, ó, a distância aqui, tá? A distância, ela vai ser dada simplesmente pela velocidade vezes o intervalo de tempo. Tá? Então, como a velocidade é 120, tá? E o tempo é 5 horas, então isso aqui resulta 600 quilômetros. Então, essa é justamente a distância percorrida, tá? Pelo ônibus entre as 7 da manhã e o meio-dia. Tá ok, pessoal? Então é isso, tá? Vamos fechar por aqui, senão essa aula vai ficar muito comprida. Ok, pessoal, então como tarefa de casa, eu vou deixar 3 questões, tá? Na próxima página. E essas questões vocês respondem e tentam me enviar lá pelo SigEduc, tá bom? Se você não conseguir pelo SigEduc, aí você me envia pelo WhatsApp, tá ok? Então é isso, pessoal. Então fiquem com Deus e até a próxima. E qualquer dúvida, podem me procurar aí pelo WhatsApp. Tchau, pessoal.